Você faz o bem, mas ninguém vê. Não te dão carinho. Eu sei o que você tem passado, pois na cruz eu fui crucificado. Mesmo sendo bom para uma nação, pelo contrário, te perseguem como um criminoso. Acham que você é peso morto, que está ocupando o lugar de alguém. Falam mentiras, dizendo que és um fracassado, que nasceu pra ser um derrotado, que mesmo tentando não será ninguém. O que eles dizem não condiz com meu querer, e nem tão pouco com o que sei sobre você. Você é tocha acesa em minhas mãos, és precioso para uma grande missão. Eles não sabem que és especial pra mim, que quando oras eu me inclino pra te ouvir. Dentre o meu povo que comprei com meu sangue, você é meu diamante. Você é joia rara, não é fracassado. Quem te disse isso não sabe que eu ando do teu lado. Você não é uma pedra no meio do caminho. Você é alguém que eu cuido muito bem, com muito carinho. Você é meu, você é meu. Ninguém tira isso, ninguém muda isso. Você é meu, você é joia rara, alma valiosa. És um escolhido pra mim, você é pedra preciosa. Você é joia rara, não é fracassado. Quem te disse isso não sabe que eu ando do teu lado. Você não é uma pedra no meio do caminho. Você é alguém que eu cuido muito bem, com muito carinho. Você é meu, você é meu. Ninguém tira isso, ninguém muda isso. Você é meu, você é joia rara, alma valiosa. És um escolhido pra mim, você é pedra preciosa. Você é joia rara, não é fracassado. Quem te disse isso não sabe que eu ando do teu lado. Você não é uma pedra no meio do caminho. Você é alguém que eu cuido muito bem, com muito carinho. Você é alguém que eu cuido muito bem, com muito carinho. Amém, amém. Você é joia rara. Ei, glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus, Ele nos protege. Falando com Jacó, falando com Israel, né? O bichinho de Jacó, protegido, sabe?
Ei, glória a Deus, que maravilha, né? Sermos protegidos pelo Deus do universo, Criador de tudo. Por isso que Paulo expressou, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vê que quem? O diabo? Mas o diabo já é derrotado. Como é que é? Às vezes o crente nós temos que ter essa revelação que o diabo já foi derrotado. O diabo não é o nosso maior inimigo. Não, o mensageiro dessa era, o profeta de Deus disse, não, o diabo não. O diabo foi derrotado. É isso, o diabo ele foi derrotado. Ele não temos que vencer ele. Não. Nós temos que vencer nós mesmos. Nosso maior inimigo é eu e você. É isso. E o diabo, mas por que ele fica aí? Por que ele fica ali para matar a gente, roubar, destruir? Não, ele induz a gente a fazer isso. Ele é um derrotado, ele sabe que está perdido. Então, ele conversa, ele vem com papo, ele vem para desviar nossa atenção para outras coisas, para a gente mesmo se lascar. Porque ele já está lascado, né? Aí ele quer que a gente se lasca também. Então, ó, vamos cuidar aí, porque a gente tem que estar submisso a Deus, né? Entregue a Ele, porque foi pago um alto preço por mim e por você. Nós somos joias raras. Estamos aí, o diabo quer que a gente se lasque, ele quer jogar a gente na lama, mas não. Amém? Vamos lá, vamos meditar hoje um pouquinho sobre os eleitos de Deus. Essa é uma expressão bíblica, não é uma expressão assim, da mensagem ou só do nosso meio, não. É uma expressão da Bíblia. Elegidos por Deus, nós somos eleitos por Deus. E duas coisas muito importantes, pontos, que esses pontos abrem, né? Dois pontos, mas não é dois pontos que a gente fica ali, não, é dois pontos que abrem assim, um leque para a gente descobrir, para a gente identificar quem é o eleito de Deus. Sabe para onde que a gente vai? Efésios capítulo 1. A carta aos Efésios é uma carta de posicionamento da Igreja de Deus, da noiva do Senhor Jesus Cristo. É considerado uma carta de posicionamento e identificação de quem é a noiva. Essa carta é uma carta especial de posicionamento do eleito. Olha o que diz aqui. Vamos para a leitura aqui de Efésios. Deixa eu ajeitar aqui meu celular, aqui as coisas aqui aí. Vamos aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3, vamos ler o versículo 3 até o 7, diz assim, ó, bendito o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Ei, maravilha! E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, há uma diferença entre eleito e eleitor. Nós somos eleitos de Deus. E tem alguém que nos elege. Que maravilha, né? Um elege e o outro é elegido, sabe? Ele é eleito. Na escritura que nós lemos aqui,
Paulo nos diz que Deus é o eleitor. Deus é o eleitor e nós somos os eleitos. É como a política que tem nós que votamos, nós somos os eleitores e nós votamos em alguém para ser eleito, para fazer, ocupar um cargo ali em Brasília e dirigir a nação. Ali tem presidente, tem deputados estaduais, federais e tanta coisa, tem os vereadores, tem os prefeitos. Então, é isso, nós somos os eleitores e nós elegemos alguém. E aqui está dizendo que nós somos eleitos por Deus. Eleitos por Deus. E quando se é eleito, é para ocupar um cargo, uma posição predestinada, não é? De sermos chamados filhos de Deus. É isso que está dizendo aqui. Filhos de Deus. E esta posição predestinada, é a de filhos de adoção, diz essa escritura. Herdeiros por natureza divina de Deus. E que vai nos fazer santos e irrepreensíveis diante de Deus. Para o mundo, não. Mas para Deus, sim. O mundo está nem aí para nós, está nem aí para Deus, está nem aí para o que Deus está fazendo. Mas nós somos eleitos por Deus. E tem escrituras e escrituras e escrituras mostrando que nós somos eleitos. Em Romanos 8, no capítulo 8, é um capítulo maravilhoso, capítulo 8 de Romanos, mas ali do versículo 33 ao 39, Paulo começa a dizer assim que nada nos separará do amor de Deus, e nem isso, nem a fome, nem a morte, nem a vida, nem a potestade do ar, nada vai nos separar do amor de Deus. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, diante dessas coisas? E vai falando disso. Então, mostrando uma eleição, mostrando realmente que nós somos salvos pela graça de Deus. Em Colossenses capítulo 3 também, diz ali que ele nos revestiu, sabe, de tudo. Nós estamos revestidos, nós estamos protegidos. E 2 Tessalonicenses também, da graça pela eleição, ali fala também, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 13, 14, ali fala sobre isso, que para a gente dar graças a Deus pela eleição em Cristo Jesus, né? E tantas outras escrituras que vão falando sobre isso, né? 2 Pedro, capítulo 1 também, Pedro fala sobre isso, a estatura de um eleito, né? A estatura de um varão perfeito, que esse Espírito Santo ele vem para nos colocar e formar esse homem perfeito, né? Procurar e fazer firme vossa vocação, eleição. Então, um eleito, a gente pode ver que um eleito é batalhador. Um eleito, ele não se conforma em viver numa vida mais ou menos, uma vida cristã medíocre. Não. Um eleito não aceita isso, né? Agora, a Bíblia Sagrada e o nosso profeta dessa era, ele falou muito sobre eleitos de Deus. Precisaria um livro inteiro só para falar sobre eleição. Ele pregou uma série sobre adoção de filhos. Então há um processo. Às vezes tem muito crente aí, criancinha, bebezinho, e diz, eu sou herdeiro, eu tenho tudo. Não é bem assim. Eu tenho tudo, mas eu tenho que crescer. Eu tenho que amadurecer, eu tenho que chegar numa estatura, eu tenho que ter um tutor, o Espírito Santo vai ter que me ensinar até eu chegar a ser um crente maduro, e aí sim Deus vai nos adotar, porque nós ficamos maduros, aí nós podemos pedir aquilo que a gente quer, aí nós podemos tomar conta de tudo, porque nós chegamos a uma estatura, nós amadurecemos em Cristo Jesus e nós tomamos posse da herança. Deus não dá herança para bebê, criança, neném. Não dá para quem está fazendo
bobagem aí. Imagina se Deus dá um poder para um aí que é invejoso, orgulhoso, sabe? Um pastor que é criança, um pastor que é bebezinho, só fica fazendo bobagem. Imagina se dá um poder para ele, ele vai matar todos os outros pastores, vai matar todas as outras igrejas para ficar só ele de santão. Então, não é isso, temos que amadurecer, tanto pastor, obreiro, ministro, o crente, o líder de cântico, o músico, nós temos que amadurecer, chegar a uma estatura de um varão perfeito. E eu vejo pelas escrituras, pelo mensageiro, duas coisas importantes de um eleito. Nós vamos falar dessas duas coisas. Primeira coisa, posição do eleito. A posição do eleito. O que o eleito é? Ele é amigo de Deus. O eleito, ele tem uma posição de amigo. Abraão foi chamado por Deus de amigo. Eu não escondo nada do meu amigo. Jesus falou isso, irmão. Deus falou isso. O Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, falou isso na palavra de Deus. Eu não escondo nada do que eu estou fazendo para o meu amigo Abraão. Meu Deus do céu, que maravilha! Isso é maravilhoso. Em São João 15, no versículo 15, o próprio Jesus disse: vocês não são mais servos, mas vocês são amigos meus. Vocês são os meus amigos. Sabe? O eleito, ele tem uma posição, sabe de quê? De preferido. Preferido? Como assim preferido, irmão Alessandro? É Jacó e Esaú. Em Romanos 9, no capítulo 6 até o 13, mais ou menos ali, expressa ali que eu amei Jacó e aborreci Esaú. Sabe? Aí você pensa assim, mas Deus então é um grande jogador que ele olha para as pessoas e ele escolhe alguém para salvar e o outro ele joga para o inferno. Não, não é assim, irmão. É a predestinação. Ele viu o nosso final. Ele viu que Jacó seria uma pessoa batalhadora, uma pessoa que queria Deus, uma pessoa que não se conformava com a sua vida errada de mentiroso, enganador, sabe? Ele dava valor às coisas de Deus, então ele batalhou até o fim. É isso, então ele é um eleito de Deus. E Esaú? Não, Esaú desprezava. Por isso que há essa expressão. Nós temos que entender isso. Sabe? Não é que Deus escolhe assim de qualquer maneira. Não, nós temos o livre-arbítrio para nós decidirmos por ele. Então, Jacó, bichinho de Jacó, preferido. O eleito, ele é privilegiado. Olha que privilegiado. Em Mateus 24, no versículo 22, diz: por causa dos escolhidos serão abreviados os dias. Por causa de quem? Por causa dos ímpios? Não, por causa dos escolhidos de Deus. Irmão, que maravilha! Esse é o eleito de Deus. Ele é, outra posição de um eleito, ele é procurado. Ele é procurado. Em São João, no capítulo 8, no versículo 47, quem é de Deus, escuta a voz de Deus. Quem é de Deus, escuta a voz de Deus. Quem não escuta, não é de Deus. É simples assim. O eleito, ele tem prazer na voz de Deus, sabe? A palavra de Deus diz: quando você escutar a voz de Deus, não endureça os vossos corações. Na hora você se rende. Você não fala assim: não, depois eu acerto isso. Depois eu vou ver isso aí. Não. O eleito, na hora quando ele ouve a voz de Deus, é quando o sol bate na sementinha, sabe? Pam! Na hora ele, glória a Deus, na hora da glória a Deus, na hora ele se arrepende, sabe? Quando ele faz alguma coisa errada, quando o eleito falha, na hora o Espírito Santo fala com ele acata na hora, ele diz assim: me perdoa, Senhor, eu errei, falhei. Sabe? É como Davi: eu mereço morrer. Mas na hora vem a provisão, e o profeta diz assim para Davi: você não vai morrer, Davi. Deus já te perdoou. Oh, meu Deus! Por quê? Porque ele já viu que a gente ia pedir perdão, que a gente não ia ficar no erro.
Isso é o eleito, essa é a posição do eleito, irmão. Essa é a primeira coisa que eu queria colocar aqui para a gente se posicionar. Eu sei que você é um crente, eu sei que você é um eleito de Deus. Então, é isso, nós temos uma posição, tem uma posição de eleito. Outra coisa, segunda coisa, características de um eleito. Você pode ver características de um eleito. Relacionado aqui, eu fiz algumas relações do que é uma característica, do que o eleito possui. Ele tem características de um eleito, pela Bíblia Sagrada e pela mensagem do profeta. Olha aqui, característica de um eleito. Um eleito, ele não se escandaliza com nada. Você já ouviu isso do mensageiro? Um eleito não se escandaliza com nada. Um eleito, ele não persegue outro eleito. Ele não se desespera em nenhuma circunstância. Glória a Deus. Ele é guiado, irmão. Sempre. Ele não se guia. Não, ele tem o Espírito Santo. Ele tem um pastor. Ele não é uma ovelha desgarrada andando aí às tontas. Não, ele tem um pastor. Uma ovelha, ele tem um pastor. Um eleito de Deus, ele tem um pastor. Ele não precisa ser mimado, bater nas costinhas dele, sabe? Passar a mão na cabecinha dele. Não, o eleito não precisa ser mimado. Um eleito, ele não é blasfemador. Ele não blasfema, ele não é murmurador, ele não fala mal de outro eleito. Um eleito não fala mal de outro eleito, ele é humilde, sempre. Sempre ele é humilde, porque ele carrega o caráter de Cristo nele. Arrepende sempre de seus erros, ele sempre está arrependido. Ele não odeia. Ele ama. Ele não é invejoso. Ele não tem inveja. Não. Ele não suspeita mal. Ele confia. Ele não condena. Ele perdoa. Ele não condena. Ele perdoa. Ele não julga. Ele defende. Ele reconcilia sempre. Sabe? Ele ama o companheirismo. Ele ama estar junto. Não, eu só fico junto com aquele que pensa igual eu. Não. Olha o exemplo do nosso profeta, olha o exemplo do Senhor Jesus Cristo, olha o exemplo de muitos irmãos da Bíblia Sagrada. O nosso profeta foi um exemplo, não, ele ama o companheirismo, ele ama estar junto, sabe? Ele tem a posição dele, mas ele está junto com as pessoas, ele quer ajudar, ele quer, não importa, ele está ali para transbordar na vida dos outros. Ele ama, ele não se afasta dos irmãos. Você já ouviu as pessoas dizer assim, não, eu não quero muito ficar junto porque dá problema. Irmão, dá problema. Se dá problema, vamos resolver. Paulo diz assim que é para suportar uns aos outros. Não, mas eu não suporto os irmãos. Eu não suporto gente errada. Olha aqui, não suporta gente errada. Mas a palavra de Deus que é para suportar uns aos outros. Se é para suportar, o mínimo a pessoa pensa diferente, ou a pessoa tem uma falha. Então, isso é a palavra de Deus. O eleito, ele suporta o outro. O eleito, ele suporta. Ele é perseguido, o eleito ele é perseguido, ele nunca é perseguidor. Não. O eleito ele é tentado, mas ele nunca é um tentador. Ele não fica tentando Deus, ele não fica tentando os irmãos, situações, não. Ele é tentado, mas ele não cede. Sempre se considera, o eleito sempre se considera menor que os outros. Menor dos menores. Paulo diz assim, de todos os pecadores eu sou o principal. Meu Deus. Ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, ele obedece os conselhos do pastor, sabe? Ele não olha as falhas do irmão, ele espera com paciência em Deus,
ele descansa, ele confia em Deus, ele sabe onde está firmado. Por mais que os outros pensem, aquele é um bobão, aquele lá não sabe, aquele lá não tem revelação, aquele lá não sei isso, o irmão Alessandro não sei o quê, o irmão Alessandro é muito raso, o irmão Alessandro é não sei o quê, o irmão Alessandro é fraco, o irmão Alessandro não tem revelação das coisas profundas. Eu estou descansado, eu estou tranquilo, eu sei onde eu estou firmado, eu sei da minha posição de eleito, eu descanso. Eu confio, eu sei para onde eu estou indo, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu achei o meu propósito porque eu vim à Terra, a minha missão, sabe? É isso que é o eleito. O eleito, ele é fiel sempre, ele é fiel sempre nos dízimos, ofertas, na obra de Deus, ele sempre ajuda, ele não é um folgado que fica às custas dos outros, não, os outros que têm que trabalhar para mim, os outros que têm que fazer as coisas para mim, não. Um eleito é fiel, ele trabalha, ele é salvo pela graça. Quem é salvo pela graça trabalha mais do que todo mundo, porque ele quer viver para Deus, ele quer servir ao Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel no mínimo e no máximo. Esse é o eleito, sempre atende ao chamado de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ele ouve a palavra de Deus, ele recebe a palavra de Deus, ele crê em toda a palavra de Deus, ele ouve e pratica. Eu sempre digo e sempre vou dizer, porque a palavra de Deus é o mensageiro. Não adianta ficar só ouvindo a palavra de Deus. Tem muitos na Bíblia que ouviram a palavra de Deus e fizeram tudo errado. Então não adianta só ouvir a palavra de Deus, você tem que praticar. A palavra de Deus diz para a gente não ser só ouvintes, mas praticantes. Jesus, quando fez aquela comparação dos dois alicerces, dos dois fundamentos, aqueles dois homens que ouviram a voz de Deus, os dois homens ouviram a voz de Deus para construir uma casa, só que um construiu na rocha e o outro construiu na areia. Os dois ouviram a voz de Deus, mas só que um praticou certo e o outro quis fazer do jeito dele. Deu errado. Então é ouvir e praticar. Não discute, o eleito não discute razões, direitos, preferências. Não. O eleito cede os seus direitos. Ele respeita as autoridades, lideranças, sejam na igreja, seja civil, militares, onde for, ele respeita, dá a César o que é de César e dá a Deus ao que é de Deus. Esse é o eleito. O eleito cai. Cai, sim, o eleito falha, o eleito cai, mas ele se levanta, ele nunca desiste, ele nunca fica prostrado, ele cai e levanta. Ele não desiste nunca. Esse é o eleito de Deus, predestinado, porque Deus viu lá na frente, esse aí eu já vou escrever aqui no meu livro. O livro da vida do Cordeiro, porque esse não vai desistir, esse vai até o fim. Esse é o eleito, irmão. Irmão, se a gente tivesse tempo aqui, as horas passam tão rápido, né? Se a gente tivesse tempo aqui, a gente poderia tanta coisa, falar do mensageiro, falar da Bíblia, ler a Escritura. É um assunto longo, é um assunto maravilhoso e é para a noiva, é para os eleitos. Posição e características de um eleito. Para a gente encerrar, para a gente estar orando, nós estamos aqui falando de eleição, irmão. Eleição. Não que não devemos chamar Deus. E tem gente que pega um lado assim de eleição, é a eterna briga dos arminianos e dos calvinistas. Ambos têm razão e parágrafos e escrituras para provar a sua tese. Mas ambos estão errados, diz o profeta. Calvinismo, eu sou eleito, eu não me perco, eu não... É escritura. Mas você não é assim. O eleito, ele vive a palavra de Deus. Ele não é salvo de qualquer jeito. Não é assim como a gente às vezes expressa.
E o arminiano, não, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que fazer obras para mim ser salvo. Não, não é assim também. Nós não temos que fazer nada para ser salvo. Ele já fez tudo. Então não é arminiano e nem calvinista. Nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus, eleitos de Deus. Deus fez a obra e nós estamos aceitando essa obra, nós estamos vivendo essa obra, nós estamos dando lugar a Deus para trabalhar na nossa vida. É isso que é o eleito, irmão. Então não é que nós não devemos chamar Deus, procurar Deus. Não, a Bíblia diz que nós temos que procurar, nós temos que buscar, nós temos que bater, vai abrir. A palavra de Deus diz isso. Diz isso, então nós temos na hora da angústia, nós temos que clamar, nós temos que pedir socorro, nós temos que pedir perdão. Ah, mas nós não já somos perdoados? Então, mas nós temos que pedir perdão para nossas falhas. É tanta coisa assim. O assunto aqui é eleição, eleitos de Deus. E é Deus que nos escolhe, é Deus que nos chama. Nós somos eleitos por Ele desde antes da fundação do mundo. Nós nascemos eleitos. Nós nascemos eleitos. E quando Ele escolhe, Ele elege, Ele põe nesse eleito as suas características para que ele possa ser identificado. Sabe? É por isso que a palavra de Deus vem, por isso que os ministros pregam, é por isso que o profeta vem, para identificar o eleito que tem a semente, ele já diz, é para mim, aleluia, eu recebo isso no meu coração. Por isso, irmão, é isso, o eleito é esse, ele tem uma posição e nós podemos identificar ele pelas suas características, pois eles são como ovelhas que se desgarraram, se misturaram no meio de bodes, de cabritos, mas através do Evangelho, através da mensagem do sétimo anjo, através do profeta de Malaquias 4, 5 e 6, o Elias dessa era, os eleitos são identificados e reconhecem que são filhos de Deus, que são eleitos de Deus e voltam para o aprisco do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por mais essa semente, por mais essa palavra em nossos corações. Colocamos diante de ti, Senhor, todos os pedidos de oração, que isso cele em nosso coração, Senhor, todas as dificuldades, todas as falhas, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar, porque nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo. O Senhor viu que nós iríamos falhar, que nós iríamos cair, mas nós iríamos levantar. Nós iríamos tomar uma posição em Cristo Jesus. Por isso, colocamos todos os pedidos de oração. A irmã Marleide Pedrosa, Senhor, o aniversário da sua irmã Maria do Socorro, que Deus continue abençoando, enchendo do Espírito Santo. O irmão Leonardo, Senhor, aquele acidente nos olhos, na solda, que o Senhor possa proteger, recuperar, Senhor. Sabemos que a tua mão está protegendo a cada um de nós. Oh, Deus, a todos, Pai, a todos. Irmã Cirlei Graziero, sua mãe, Maria, que está ali no hospital, que o Senhor possa cuidar. Irmã Mônica Vasquez, Pai. Irmão Jacob, meu amigo, essa enfermidade, Pai. Que o Senhor possa curar, libertar, mostrar o teu poder, a tua graça. Oh, Jesus Cristo, nós somos eleitos, Pai. Nós somos teus filhos. Continue trabalhando em nossos corações. Como Pedro diz, para a gente chegar a uma estatura de um varão perfeito. Temos muito que caminhar ainda, temos muito que acertar ainda, mas o Senhor pode fazer essa obra. O Senhor começou a obra e o Senhor vai terminar, Pai. Por isso, muito obrigado. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluias, glória a Deus. O que mostra que você é um eleito de Deus e que você tem uma posição. Você está posicionado em Cristo. Você não está posicionado num homem, numa ideia, numa organização, num grupo, num companheirismo, num sistema, seja lá o que for que vão inventando por aí, né? Eles vão inventando, sabe? Aí não é denominação, não é organização, é companheirismo, é plenário,
sei lá o que é, inventam cada umas baboseiras aí que não tem nada a ver com o Evangelho. Nós temos que estar posicionado em Cristo, nós temos que estar em Cristo e nós vamos viver as características de um eleito. Nós vamos procurar estar vivendo aquilo que Deus colocou para nós. Amém?